Graça e paz. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho a respeito de Israel, o relógio escatológico de Deus. Por que nós somos, a última geração, a geração do arrebatamento? Desde que a gente se entende por gente, a gente ouve falar assim que Jesus está voltando. E, na verdade, os discípulos eles já aguardavam Jesus, desde aquela época, Paulo ele falava: e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados, lá em Tessalonicenses. Mas na verdade não havia o cumprimento ainda das profecias. Jesus ele deixou um cronograma tanto em Mateus 24, Mateus 24, quanto em Lucas 21. Ele deixa um cronograma dos acontecimentos que aconteceriam. Os discípulos fazem para ele uma pergunta de quando aquelas coisas iriam acontecer. Jesus está falando ali da destruição do templo. E eles perguntam qual o sinal que haverá da vinda, do fim do mundo, de todas as coisas. E Jesus ele começa a falar de vários sinais que a gente vê que já acontece há muito tempo. Como a gente pode ver, guerra, rumores de guerra, peste, fome, terremoto. Ele vai dizer assim: mas desde que eu me entendo por gente, isso acontece. Sim, é verdade. Terremoto, inclusive no dia que Jesus morreu, teve um terremoto. E a hora que ele falou está consumado, a terra tremeu. Fala que Mateus fala que até alguns túmulos se abriram. Mas hoje a gente vê as coisas acontecendo muito rápido, muito ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo e tudo acontecendo num espaço de tempo muito curto. Hoje a gente vê falar de megas terremoto. Antes era terremoto, agora é mega terremoto. Há pouco tempo lá no Japão estava aguardando um terremoto de magnitude 9, enquanto que a maior era 7, agora por isso é chamado de mega terremoto. Então a gente tem visto as coisas assim, as dores de parto elas ficando muito próximas, elas não estão mais aquelas dores tão espaçadas, elas estão contínuas e também muito próxima uma da outra. Então a gente sabe, quem é mãe sabe que quando a dor do parto ela começa a ficar, as contrações elas começam a ficar muito próximas uma da outra porque está perto do bebê nascer. Mas o embasamento bíblico assim certinho que a gente tem é o que o próprio Senhor Jesus nos deixou em Mateus 24. A partir do versículo do 32 ele conta uma parábola que é a respeito de Israel, e a gente vai ver que realmente nós estamos vivendo esse tempo. Fala aqui no 32, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, ele está falando aqui, a figueira é Israel. Ele fala assim: olha, aprendei essa parábola, preste atenção nessa parábola. Porque quando a figueira ela foi cortada, nós sabemos perfeitamente que nos 70 anos depois de Cristo, a nação de Israel ela foi dispersa, Roma entrou e cercou ali Jerusalém, depois pegou o povo e deportou o povo ali por várias partes aonde eles tinham domínio. Roma foi enviando os judeus. E os judeus então perderam a sua pátria. E eles foram principalmente ali para a Europa, que está muito próximo ali ao Oriente Médio. E nós sabemos, no desenrolar disso tudo, que na Segunda Guerra Mundial, Hitler conseguiu matar 6 milhões de judeus porque eles não tinham pátria. Eles não tinham pátria. Então, o que acontece? Com isso, depois que passou a guerra, eu acredito a ONU ela ficou constrangida porque ninguém fez nada. O mundo inteiro assistiu aquele holocausto ali acontecendo e todo mundo se calou. Então a ONU decidiu devolver a terra para Israel, declarar um estado, agora uma nação para Israel. Então o povo judeu agora ele teria
uma nação sua, não precisariam mais viver espalhado por todo o mundo. Isso aí é profecia cumprida, porque a própria Bíblia fala que o Senhor os traria de todas as partes do mundo. E ela se cumpriu, né? Isaías 66, 8 fala uma profecia muito interessante, porque às vezes a gente pensa que a escatologia ela é só o Apocalipse. Não, a escatologia ela está na Bíblia desde Gênesis. A escatologia está na palavra. Então, Zacarias falou, Zacarias inclusive fala, né, sobre a segunda vinda de Cristo, que ele volta ali no Monte das Oliveiras. Jeremias falou, Ezequiel 37, aquele vale de osso seco. Era que o povo a nação de Israel que estava como aquele vale ali. Mas Deus falou que daria, né, para eles de novo corpos, que faria deles um grande exército. E hoje a gente olha, a nação de Israel fisicamente ela nasceu. E ela nasceu quando? Aqui Isaías 66, versículo 8 fala assim: quem jamais ouviu tal coisa, quem ouviu coisa semelhante, poder-se-ia fazer nascer uma nação em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Ou seja, essa profecia ela já se cumpriu. Ela já se cumpriu em 1948. A nação nasceu em um dia, 14 de maio de 1948. A nação, então, ela nasceu. E é interessante que Isaías, ele conseguia ver, né, até o povo voltando. Só que ele fala que era como se eles estivessem num pombal, as janelas, né? Ele viu um avião, mas ele não sabia falar, né? Ele não sabia o que era um avião. Então, tudo isso aconteceu o quê? Em 1948, então, nasceu. Aí, aqui dentro da profecia, fala assim: aprender, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, então, os ramos, a videira que estava cortada, ela nasceu. Primeiro nasceu os seus ramos, em 1948. Mas, fala assim, já os seus ramos estão no tempo. E brotam folhas, saber que está o próximo verão. As folhas, elas brotaram mesmo em 1967. Por quê? Porque a nação de Israel, ela nasce em 1948, mas Jerusalém estava na mão dos seus inimigos. Parece que estava na mão da Jordânia. E aí houve uma guerra em 1966, 1967, e nessa guerra Israel reconquistou a nação de Israel. Então, em 1967, o cenário ele ficou pronto, porque sem Jerusalém, né, a maioria das profecias elas dizem em relação a Jerusalém. É em Jerusalém, né, que o anticristo ele vai erguer o terceiro templo. É em Jerusalém que ele vai profanar também o templo, né, colocando a sua imagem lá, querendo ser adorado. É em Jerusalém que Jesus volta. É de lá que Jesus ele tem o seu reino, né? Ele domina durante o reino milenar, de lá que ele governa. Então, sem Jerusalém sendo, né, dos judeus, as profecias não poderiam se cumprir. Mas hoje Jerusalém pertence ao judeu. Então o cenário hoje ele está pronto. Hoje o cenário está pronto. Hoje nós vemos Israel ali, né? Se você pega tantas profecias cumpridas, Deus falou que o deserto ia florescer e o deserto hoje floresce. Hoje eles exportam frutas, né, para vários lugares do mundo. Hoje eles têm uma tecnologia de ponta, de ponta. As mentes mais brilhantes eram judeus. Estou lendo um livro aqui de Freud. Freud era judeu, é descendente judeu, né? Teve que fugir para Londres na época do Holocausto. Steven Spielberg, o Einstein, um grande cientista, né? Judeu. Uri Levine, Mark Zuckerberg, são o quê? Descendentes de judeus. São todos de origem judaica. E aí, quando você vai olhar a questão de prêmio Nobel, nossa, quanto prêmio Nobel eles têm. Quando você olha para aquela nação e fala, né, Deus fala que Israel seria luz para os gentios, e você olha para Israel e você tem que ver que realmente ali
né? Eles são luz para os gentios, porque como com uma nação tão pequena, cercada de inimigo, porque ela está cercada de inimigo por todos os lados, né? Pro palestino, pro muçulmano, para eles, eles querem exterminar Israel. Eles nem chamam Israel de nação, eles falam ocupação israelita. Eles não veem eles como uma nação. Então eles estão cercados de inimigo por todos os lados. Então o cenário está pronto para aparecer um grande líder aí que vai conseguir uma paz entre judeus e árabes e palestinos e muçulmanos, né? E vai conseguir essa paz e ele vai ser aquela pessoa assim carismática, aquela pessoa que vai conseguir enganar Israel por 3 anos e meio. Eles vão acreditar que ele é o Cristo. O cenário está pronto, né, para surgir esse líder. O cenário está pronto porque quando o líder surgir, o que vai acontecer? Vai se erguer o terceiro templo. O cenário está pronto para erguer o terceiro templo, porque em Israel já existe o Instituto do Templo. Lá eles dizem eles que tem todas as peças do tabernáculo. E já existem os sacerdotes, até a questão da novilha vermelha, né? Que é a novilha que se usa para a purificação do templo, já existe. Então, assim, o templo, o terceiro templo, ele pode ser reerguido em tempo recorde. Então, o cenário hoje, e aí Jesus fala assim, igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, hoje nós vemos a figueira, florescer, nós vimos ela nascer os seus brotos, as suas folhas. Então, nós somos esse povo que vimos. Então, ele fala que quando nós vimos isso, era para saber que ele estava às portas. E aí ele fala mais ainda. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração é essa? A geração que viu a figueira florescer. Está dentro da parábola que ele está contando aqui. É essa geração. Ele está falando da geração que viu a figueira florescer. Então a figueira floresceu em 1967. E sabe quanto tempo dura uma geração? Na Bíblia, lá, se você ler o Salmo 90, 10, fala que uma geração é de 70 a 80 anos. Então, de 67 com mais 70 dá 2037. 80, 2047. Então, nós somos essa geração. Nós somos a geração que vimos a figueira florescer. Nós somos a geração em que estamos vendo o cumprimento de profecia todos os dias. Nós somos a geração em cujo cenário ele está pronto. Na época dos discípulos, nada tinha acontecido ainda, nem a destruição do templo ainda tinha acontecido, né? Na época dos nossos antepassados, quanta coisa, Israel ainda nem tinha voltado para sua terra. Então profecias não estavam sendo cumpridas. Só que quando chega um tempo profético, as coisas acontecem muito rapidamente. Você está vendo como a tecnologia está assim, caminhando numa rapidez tão grande. Quando chega o tempo profético, as coisas acontecem rápido. Jesus, ele foi profetizado durante 4.000 anos. Desde o Éden, né? A primeira profecia lá foi o próprio Jesus que fala que da semente da mulher ia nascer aquele que ia pisar na cabeça da serpente. Está lá em Gênesis 3,15. E aí, o que nós vemos? Quando Jesus veio, a época de Jesus nascer, em 33 anos, tudo aconteceu. Jesus nasceu, Jesus, né, teve o seu ministério, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus. Tudo aconteceu muito rápido. Quando o povo de Israel estava no Egito, Deus falou, olha, vocês vão ficar 400 e poucos anos no Egito. Só que depois vocês vão sair e vão sair com grande riqueza, porque o povo vai, né? O povo deu muita prata, muito ouro. Os egípcios queriam que os israelitas saíssem logo por causa das pragas. Aconteceu tudo rápido.
Porque quando chega o tempo profético das coisas acontecer, as coisas vão acontecendo muito rápido. E hoje nós estamos vendo as coisas acontecer muito rápido. A tecnologia está muito rápida. Não é mesmo? Hoje tudo está acontecendo muito rápido. Então nós temos que ficar alerta, porque nós estamos vivendo um momento em que tudo está preparado para a volta de Jesus. Tudo está preparado. E nós somos essa geração, a geração do arrebatamento. Que nós possamos estar vigilantes, porque tudo que o Senhor nos ensinou, acautelai-vos que ninguém vos engane. O que acontece? Hoje tem muito engano. O anticristo ainda não se levantou ainda aí como um líder de uma grande nação, mas o espírito dele, que é o espírito do engano, já vem atuando, né? Atuando desde a época lá dos discípulos, né? Desde sempre, né? Atuando. Mas nós vemos muito engano. Né? Você que precisa conhecer a palavra, buscar dentro da palavra. E a palavra fala que quando ele surgir, olha, Jesus deu 2 dicas para nós, muito sérias. Aqui em Daniel 9:27 fala o seguinte, olha, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana, né, são 7 dias. É uma semana, desculpa, uma semana é 7 dias para nós. Mas aqui está falando de uma semana de 7 anos. Se você ler desde o 24, você vai entender que ele está falando que para Israel teriam 70 semanas. 69 já se cumpriu. Né? 69 fechou quando Jesus foi morto. E agora, quando ele foi tirado, né? Ele foi assunto aos céus. Falta uma semana. Nós estamos vivendo um parêntese, né? Para acontecer essa uma semana. Mas aí quando é que o anticristo começa a governar? Você fique atento, fiquem bem atentos, que fala assim, olha, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas da abominação, virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que ele está dizendo aqui? Olha, primeira coisa que o anticristo vai fazer, vai ser um acordo de paz. Primeira coisa que vai acontecer vai ser esse acordo de paz. Então nós precisamos estar atentos quando esse acordo de paz acontecer. O anticristo será a pessoa carismática, a pessoa que vai aparecer para resolver o problema de todo mundo. Problema da segurança, problema, né, de ter paz mesmo, porque essa violência que a gente vive, essa insegurança mesmo, isso é algo ruim. Então ele vai vir trazendo coisa boa, mas nós temos que entender que ele vai vir com um engano. É o espírito do engano, é a falsa paz. Então, quando falar, olha, o acordo de paz foi feito, esse homem aí, ó, carismático, inteligente, que vai vir com todos os sinais e prodígios de engano, fique alerta. Fique alerta. Eu sou pré-tribulacionista, então eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas eu respeito, né? Tem muita gente que acredita que a igreja vai passar pela metade da tribulação. Alguns acreditam que a igreja vai passar até por toda a tribulação. Tudo bem, né? Cada um pode acreditar, são linhas de pensamento, não muda o que a palavra está dizendo. Eu respeito vocês, acredito, né, naquilo que vocês, na fé de vocês, mas eu tenho a minha fé, e na minha fé eu creio, pelos embasamentos que eu também encontro na Bíblia, que a igreja é tribulacionista. Nós não vamos passar por essa grande tribulação. Creio que antes de tudo isso, né, Jesus ele vai buscar a tua igreja. E nós vamos, enquanto o mundo estiver passando pela grande tribulação, nós vamos estar vivendo a bodas do Cordeiro. É o que eu creio. Espero que esse vídeo traga assim, um pouquinho de luz para você entender o tempo que nós estamos vivendo. E por que nós somos, né, essa igreja do arrebatamento. E por que Israel é o relógio escatológico de Deus? Porque para se cumprir, né, as últimas profecias agora, para tudo se cumprir, dependia de Israel ter a sua nação. Dependia de Jerusalém fazer parte, ser a capital, né, ali, religiosa de Israel. Então, hoje o cenário está completo.
ok? Espero que você tenha entendido, que tenha te ajudado esse vídeo. E se te ajudou, compartilhe com os outros, deixe o seu like para que esse canal ele possa crescer e alcançar mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.